Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Olá, querido, querida, nós estamos mais uma vez com o nosso programa Uma Palavra de Fé e de Esperança. Hoje o nosso programa é especial porque temos uma entrevista muito especial gravada no Fórum de Religião, Ciência e Verdade, promovido pelo Presbitério de Cabo Frio com o Dr. Jorge Patrocínio. E é essa entrevista que nós vamos estar apresentando a partir de agora. Bom, querido, querida, nós estamos fazendo uma entrevista muito especial no Fórum de Religião, Ciência e Verdade, que é promovido pelo Presbitério de Cabo Frio, e estamos entrevistando agora o Dr. Jorge Luiz Patrocínio, que é especializado em teologia, com doutorado em teologia, né? Sim. E ele compartilhou sobre a religião, a questão da religião com a verdade e ciência. Então, a mesma pergunta que nós fizemos para o Dr. Antônio Máscula, a gente faz para ele. A compatibilidade entre religião, ciência e verdade? É uma pena que os nossos telespectadores não poderão estar conosco nesta noite para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Mas, como eles não estarão conosco, a gente já vai passar algumas dicas para eles, né? Nós entendemos que nós estamos falando de verdade e essa é a nossa tese hoje à noite. A verdade, ela caminha dentro dessas duas avenidas, e essas avenidas, religião e ciência, elas são como que uma linha de trem. Elas são dois trilhos que andam paralelamente, e o que nós vamos fazer hoje para tentar demonstrar que uma não contradiz a outra, pelo contrário, elas são, para nós hoje, uma ideia parcial. Nós não temos a ideia completa de religião e de ciência para poder defender a verdade, mas elas não se contradizem. Elas andam paradoxalmente como uma linha de trem, dois trilhos, né? E o que nós vamos fazer hoje aqui é exatamente isso. Nós vamos lançar para o nosso auditório a visão de um antropólogo, a visão de um educador e depois a visão de um teólogo. Certo, né? Certo. Outra coisa, qual seria a diferença marcante da religião cristã mais específica, protestante, em relação às outras religiões? Essa é uma excelente pergunta, porque nós vamos chegar a um momento, quando a gente conversar sobre um teólogo, nós vamos chegar a um momento que nós vamos perceber o seguinte, que a religião, ela não pode ser antropocêntrica. A religião verdadeira, a religião que é um veículo, mesmo parcial, da verdade, ela precisa ser uma religião teocêntrica. Essa é a diferença fundamental. Mas, propriamente, o cristianismo, a própria palavra cristão, o cristianismo vem de Cristo. Então, nós poderíamos expandir a nossa resposta dizendo que a diferença fundamental é que o cristianismo procura ser uma religião cristocêntrica e não antropocêntrica. Certo, certo. Outra coisa, doutor Jorge, o homem, ele é por característica inerente, de repente, né? Religioso. O que caracteriza essa religiosidade humana? O nosso educador que nós vamos trazer para o discurso hoje, ou para a nossa palestra, é um educador que está no final da Idade Média, né? João Calvino, nós costumamos dizer que os reformadores de João Calvino está com um pé na Idade Medieval e um pé na Idade Moderna. A reforma
cirurgiou a história. João Calvino está ali. E nos seus escritos, João Calvino, por exemplo, assim que ele chegou em Genebra, ele imediatamente inaugurou escolas, chegando até a sua universidade. Genebra se tornou o berço dos estudos, né? Como um dos comentadores dizem, a fortaleza do pensamento. E João Calvino, nas suas Institutas, ele faz algo assim tremendo sobre isso. O que ele diz é que o homem foi implantado no ser humano, o que ele chama de semente da verdade. E tudo aquilo que nós recebemos hoje pela religião, pela ciência, tudo que nós recebemos, ele diz que são como gotas que caem do céu. E ele vai um pouco mais além. Ele começa as Institutas dele com duas perguntas fundamentais, né? O conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. E ele começa a dizer que o conhecimento do homem está preso ao conhecimento de Deus. E ele diz, falando sobre essa semente da religião, ele diz que toda a natureza, todos os seres, pegando inclusive o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, ele diz que tudo demonstra claramente a presença de Deus. Certo. E o homem tem essa semente. E essa semente, se ela não for bem desenvolvida por uma religião cristocêntrica, essa semente leva o homem para o que ele diz, que ele chama de idolatria. Ou seja, a idolatria é, na verdade, um desejo, um grito na alma, uma angústia do homem por causa desta semente de divindade. Certo. Nós vamos para os nossos comerciais. Voltamos já. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Peixaria do Povo, o lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. Você tá gravando? É mais ou menos assim. Você se torna pai, mãe, cuida daquela coisinha bonitinha com o maior carinho. Limpa a fraldinha de cor. Deixa pra lá. Você deixa de dormir, trabalha igual uma condenada e aquela coisinha bonitinha cresce, começa a andar e também a falar. Tá, mamãe, papá. E de repente, eu quero, não vou, não posso. Me dá isso! E o que era romântico começa a ser um filme de ação. Não faça isso! Não é assim, não é desse jeito. Quantas vezes eu já mandei você arrumar o quarto? Aquela coisinha que dependia de você pra tudo está crescendo, crescendo e crescendo. E o negócio vai ficando complicado. Ser pai, mãe, responsável é muito mais difícil do que você pensava, né? E às vezes você não sabe o que fazer. Por isso, temos uma sugestão pra você. No dia 24 de agosto, às 19h30, na Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, teremos o primeiro encontro de pais. É para todo aquele que é o responsável de uma coisinha ou uma coisona chamada de filho. Filho será um encontro onde pais desesperados e os não desesperados estarão juntos para conversar, pensar, falar sobre a vida de pais, os desafios e as realidades que hoje o seu filho tem enfrentado. Afinal, você sabe onde está o seu filho? E o que ele tem feito? Vem cá, você sabe onde está o seu filho? E o que ele tem feito? Afinal, você sabe onde está o seu filho? E o que ele anda fazendo? MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto. As melhores marcas do mercado. E os melhores produtos
você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente, 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, estamos de volta com a entrevista com o Dr. Jorge Patrocínio. E a pergunta que eu queria fazer para você é uma pergunta muito clássica, né? Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Bom, você que é doutorado em religião, o que você diz? Karl Marx, na verdade, está reverberando outras ideias, né? Primeiro, voltando a Calvino, nós chamamos ele de educador e chamamos Calvino de um dos grandes humanistas da história. Por que eu estou dizendo isso? Porque o humanismo de Calvino e da Reforma não é o humanismo que nós temos posteriormente à Reforma, que nasce do Iluminismo. A partir do Iluminismo, mais uma vez, a religião transforma a cristocentridade dela no antropocêntrico. Os homens agora passam a colocar o homem no centro, né? Esse é o momento moderno, chamado momento moderno. E aí agora nós temos vários teólogos, nós temos Nietzsche, por exemplo, nós temos a teologia da morte de Deus, né? Então Karl Marx está reverberando essa ideia. Deus morreu. E para o filósofo iluminista, Deus morreu porque Deus, na verdade, para o filósofo, é uma ideia dentro do homem, um desejo do homem de se relacionar. Esses homens, eles não são, são estudados, são homens muito inteligentes. E talvez ele tenha olhado para essa ideia da semente da religião que nós falamos no bloco anterior e tenha demonstrado e falado que o homem, na verdade, não tem absolutamente nada. É preciso dizer que a Europa e os países europeus passam por momentos muito difíceis, né? Guerras, pestes, e tudo isso gera no iluminismo um descontentamento, uma decepção com Deus, né? Então Karl Marx está nessa direção. Com todo respeito aos filósofos, mais uma vez, os nossos filósofos iluministas não fizeram, por exemplo, o que Calvino fez. Eles não olharam nem mesmo, por exemplo, aos filósofos gregos, né? Platão, por exemplo, diz que este mundo não é a nossa casa, né? Aristóteles levanta algumas ideias que posteriormente vai ser usado pelo escolasticismo, né? A religião, novamente, a religião, ela precisa ser teocêntrica. Você que está nos ouvindo, você precisa de um encontro com Deus. Você precisa de se relacionar com o seu Criador. E você vai fazer isso através de uma religião séria, de uma religião comprometida, de uma religião que te leve unicamente a Deus. Ópio do povo, porque o homem está no centro. E quando o homem se decepciona, ele não tem mais nada fora dele. Perde a esperança. A última pergunta é: como na sua religiosidade você encontrou com Deus em Jesus Cristo? Se eu posso dizer isso para o senhor e para vocês, eu acho que eu sou um pastor e um doutor ainda jovem. Tenho 46 anos de idade, né? É novinho, eu estou com 57, é bem novinho. Nós somos novos ainda, estamos começando a vida. Mas eu tive alguns problemas familiares, tive situações difíceis, e eu, aos 17 anos, eu tive um momento de despertamento, que nós percebemos a necessidade de encontrar
com Deus. E eu comecei a buscar. E você começa a buscar porque nós temos em nós uma semente. Né? E só através de Jesus, quando eu encontrei uma igreja que realmente pregasse a presença de Jesus, a vida, a morte, o sacrifício de Jesus, e que eu pude entender que essa religião me leva de volta para Deus. A Bíblia diz isso. Jesus disse: eu sou o caminho. Que bom. Obrigado, Dr. Jorge. Foi um prazer poder ter você no nosso programa, e Deus possa abençoar muito a sua vida. Eu que agradeço, Pastor Luiz, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer ao nosso ouvinte que esses debates nossos não são debates para encher a nossa mente, a nossa cabeça. Nós não somos doutores para pregar os nossos diplomas na parede. Todo e qualquer debate, ele precisa ser para fazer o nosso coração compreender a necessidade de Deus. E Jesus pode fazer isso. Cristo faz isso conosco. A nossa esperança, a nossa oração é que os nossos ouvintes também compreendam isso. Você que está em casa, procure uma igreja, procure a presença de Deus, leia a Bíblia e você vai encontrar respostas para as suas perguntas. Amém. Bom, nós queremos mostrar para você agora um pequeno pedaço da caminhada da cidadania da paz, promovida pela Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no calçadão da praia de Copacabana. Foi um momento muito especial, com 35 mil presbiterianos proclamando o senhorio de Jesus, celebrando o aniversário da igreja. Veja como foi. As promessas de Jesus. Promessas sempre vejo assim, glorificação do sangue para mim, eternidade já desfruto, enfim, e vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais valendo em sua luz. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. De Jesus, as promessas de Jesus, vive nas promessas de Jesus, meu mestre, todo mundo junto, sim, vive nas promessas de Jesus. Prestigie os nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.
Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao sistema positivo de ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Peixaria do Povo, o lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. Você tá gravando? É mais ou menos assim. Você se torna pai, mãe, cuida daquela coisinha bonitinha com o maior carinho. Limpa a fraldinha de cor. Ah, deixa pra lá. Você deixa de dormir, trabalha igual uma condenada. E aquela coisinha bonitinha cresce, começa a andar. E também a falar. Tá, mamãe, papá. E de repente, eu quero, não vou, não posso. Me dá isso! E o que era romântico começa a ser um filme de ação. Não faça isso! Não é assim, não é desse jeito. Quantas vezes eu já mandei você arrumar o quarto? Aquela coisinha que dependia de você pra tudo está crescendo. Crescendo e crescendo. E o negócio vai ficando complicado. Ser pai, mãe, responsável é muito mais difícil do que você pensava, né? E às vezes você não sabe o que fazer. Por isso, temos uma sugestão pra você. No dia 24 de agosto, às 19h30, na Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, teremos o primeiro encontro de pais. É para todo aquele que é o responsável de uma coisinha ou uma coisona chamada de filho. Filho será um encontro onde pais desesperados e os não desesperados estarão juntos para conversar, pensar, falar sobre a vida de pais, os desafios e as realidades que hoje o seu filho tem enfrentado. Afinal, você sabe onde está o seu filho? E o que ele tem feito? Vem cá, você sabe onde está o seu filho? E o que ele tem feito? Afinal, você sabe onde está o seu filho? E o que ele anda fazendo? MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, querido, querida, nós queremos compartilhar no momento com você o texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 18, que fala sobre a parábola do juiz iníquo. O texto diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz, que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Esse texto, nós lemos uma parte desse texto, e esse texto Jesus está dando ênfase nessa parábola sobre a importância da oração, a importância de orar sempre e nunca esmorecer e nunca desistir. Por isso ele conta essa história dessa viúva com o juiz iníquo. A viúva, ela tinha uma causa, ela tinha uma necessidade e ela precisava que o juiz julgasse a causa dela para fazer justiça a ela. Só que o juiz, ele protelava o caso e estava literalmente enrolando a situação. Então aquela mulher, ela começou a criar toda uma situação para pressionar, para perturbar o juiz. E ela agiu de tal maneira, ela incomodou o juiz de
tal maneira que ele vai dizer o seguinte: olha, eu não temo nada, eu não temo ninguém, mas essa mulher está me importunando muito. Para que ela não venha e faça uma coisa mais drástica, eu vou resolver esse problema, vou resolver o problema dela. O que Jesus vai comentar sobre isso? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Contudo, quanto o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Achará fé na terra? O que Jesus faz é o seguinte, ele fala o seguinte: esse juiz, ele fez justiça por causa da importunação. E ele faz a pergunta: será que Deus não fará justiça, não atenderá a oração daqueles justos, dos seus filhos, que clamam a ele dia e noite? Mas Jesus faz uma outra pergunta, ele diz também: quando o Filho do Homem voltar, porventura haverá ou achará fé na terra? Jesus aqui, querido, ele está ensinando a necessidade de orarmos, de levarmos nossas necessidades a Deus e clamarmos a Ele insistentemente. Porque o nosso grande problema é que nós desistimos facilmente. Apesar do slogan de brasileiro, que o brasileiro não desiste nunca, na verdade, isso não é verdade. Nós desistimos rapidamente das coisas. Quando temos uma necessidade que queremos resolver e não conseguimos resolver imediatamente, nós largamos de mão. Jesus nos incentiva com essa parábola a clamar a Deus, a insistir diante dele, a levar a nossa necessidade diante dele, porque ele diz que depressa ele fará justiça, mesmo parecendo que está demorando. Mas a questão é, nós cremos o suficiente para acreditar que Deus está agindo? Nós cremos o suficiente para acreditar que Deus está ouvindo as nossas orações, está respondendo a nossa oração, vai resolver nosso problema? Por isso ele começa essa parábola dizendo: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Querido, não desista. Não desista, querida. Leve a sua necessidade diante de Deus. Clame a Ele, busque a Ele. Clame a Ele noite e dia. Insista diante dEle, porque você terá a resposta de Deus. Não importa qual seja o problema, não há impossíveis para Deus, e Ele é capaz de ir ao encontro da sua necessidade agora, e Ele é capaz de resolver o seu problema, mas você precisa acreditar e não desistir. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, se derrame diante dEle, e eu tenho certeza que Ele ouvirá a sua oração e te atenderá. Ele depressa lhe fará justiça. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti e levar diante de Ti as nossas necessidades e as necessidades deste que está nos assistindo agora. O Senhor conhece a sua causa, o Senhor conhece a sua dor, o Senhor conhece a sua carência, o Senhor sabe o que está afligindo a sua alma. E eu quero pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor visite essa vida. Quero lhe pedir, Pai, que o Senhor trabalhe a sua vida para que ele não possa esmorecer, mas possa confiar em Ti, possa insistir diante de Ti em oração, crendo no milagre, crendo na Tua intervenção, crendo que depressa o Senhor fará justiça, mesmo que aparentemente pareça ser demorado. Então visita-o, coloca a tua boa mão sobre ele, sobre ela, libera uma palavra de vitória, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de direção sobre essa vida, traga paz, traga renovo ao seu coração.
Eu peço que a tua bênção toque essa vida, para a glória, para o louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até agora e nós queremos convidá-lo para estar conosco em nossa igreja, aqui na Rua Estocolmo, número 6, Jardim Olinda, São Cristóvão, aos domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas. Na nossa igreja, ali no Peró, na Rua Rio de Janeiro, às 9h30 e às 19h30. Tenho certeza absoluta, se você vier estar conosco, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, você vai descobrir coisas maravilhosas de Deus. Nos faça uma visita então. Deus abençoe a você, rica e abundantemente. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.